Você escolher assim, suas duas principais pautas. 1 e 2. Pauta, pá! Quais seriam as suas A pautas? questão sobre liberdade e segurança pública. Liberdade de expressão e segurança pública. Mas Liberdade pra falar o no quê? sentido geral, Pra falar né? o quê? Cara, O que é que não você pra- quer falar não que pra você não falar- pode Não é pra hoje? falar o quê? É você ter pessoas que, porra, estão quebrando o princípio da livre manifestação. Não, mas então... Mas mas o aí, que você quer que falar é? que você não pode? Me diga. Pra eu brigar por você. Porque eu Bora. não posso falar, pô. Se eu Esquece falar, eu saneamento sou básico. preso Vamos amanhã, focar no pô. que Não vou você quer falar. falar. Não vou falar porque eu sou preso Brincadeira. amanhã, eu não quero ser preso, eu tenho uma família, enfim, não quero. Não, mas assim... Mas o se que é que você quer falar que você não consegue hoje? Mas, Eu por vou- exemplo, você não pode. eu vou Você junto com não, você você não pra essa pode. briga. Você não pode Tamo criticar. junto. Você não pode criticar as ações de umas instituições. Qual? Né? Oxe. O STF, por exemplo. Você não STF, pode- vai tomar no cu, cadê? Pronto, você. Vai ter nada aí. Tudo bem, mas você sabe. Acho que vai ter? Mas Vai. você sabe do que eu tô que falando. não. Ninguém vai Mas- chegar aqui, não. Você Não. sabe do que eu tô falando, entendeu? Teve pessoas que foram presas ou foram perseguidas por simplesmente por jornalistas, que quebraram o princípio do jornalismo. Qual? Um dos princípios do jornalismo é você de investigar e também tem aquele que você do sigilo. Sigilo da fonte, essas coisas. Então, se você é jornalista, você tem o sigilo da fonte, concorda? Concorda? Sim. Pela regra Depende, jornalista, se não, for peraí, crime, tem ou não não. tem? Não, tem ou não tem? Crime não. Não, Crime não. tem ou não tem o sigilo da fonte? Nem Se psicólogo for você pode, crime, mano. não. Nem Se for psicólogo crime, o pode. quê? Crime Hã? não. Se for Se crime, o for, quê? se for pra cobertar um crime, não pode. Não pode. Não, sim, aí é código penal, você vai pra outra situação. Então. Eu tô falando do jornalista Certo. da informação. Por Certo. exemplo, ele teve um furo Se de for alguma crime, coisa, ele furo tem de que alguma falar. notícia. Uhum. Não é Ele deu um furo de alguma notícia de Cúmplice. alguma coisa. Certo. Aí ele teve um aí que deu um furo na notícia do ministro Alexandre de Moraes. E, lamentavelmente, o ministro ficou com muita raiva desse cara e perseguiu esse cara. Ele chegou a ser preso, aí foi solto, teve que fugir, o caramba, 4. Não teve que fugir, não. Qual teve é? que pegar É o asilo. Oswaldo? Não só o Oswaldo, mas teve outros O também. Oswaldo, ele inventou umas paradas mais pesadas, viu? Foi Quais igual a foram as Daniel. paradas ali. mais pesadas que o Oswaldo inventou? Disse que o STF merecia ser atacado. O Oswaldo Incentivou. falou isso? Qual foi a frase que o Oswaldo falou? Quando é que o Oswaldo falou? Você olha aí, É- frase de Oswaldo. A Val, matéria de incentivo. olha aí e joga na tela. Ele incentivou. Foi uma vibe quase Daniel. Ele disse que o Supremo deveria ser atacado? Eu não lembro a frase, mas o menino vai vir ali. Foi uma É. vibe quase Daniel. Então, Lembra assim, Daniel que mandou atacar o STF? Ó, o Daniel Silveira, É? que ele era deputado federal, tinha prerrogativa de foro. isso. Não, Que mas aí entenda. o deputado federal que matou, por exemplo, Marielle, que a esquerda tanto fala assim e tal, foi solto agora, mas matou uma deputada. Enquanto o cara tá lá, tinha prerrogativa de foro. Tal, por exemplo, Glauber Braga. Mas não foi porque ele Não, tava rapidão, doente? Glauber Braga. O povo fala assim, tem que caçar Glauber Braga. Eu sou contra. Eu sou contra caçar o Glauber Braga. Eu sou a favor de uma punição. Punir o cara, você agiu de... Beleza, quebrou um pouco do decoro ali, mas, pô, tira o cara do mandato? O cara foi votado, pô. Quem tem que tirar o cara do mandato, quem tem que achar que o cara foi ruim ou não, é o povo que votou nele. Não o deputado. Por Depende, exemplo, por que não tira o depende. Brasão? Por que não tira o cara que matou a Marielle? Porque Tira, agora mesmo o Michel foi Alexandre por de causa de Moraes. saúde, Agora mesmo. Não. Se for por causa de saúde, eu vou lembrar aqui. Por exemplo, Roberto Foi saúde. Jefferson tá morrendo não, olha só, não estou defendendo que Roberto recebeu pra ir pra casa também. não recebeu, não recebeu. Quando ele ficou doente, recebeu. Agora recebeu agora? Não sei, Ele tá no doente hospital. agora? Não, ó, tá, porra. O Roberto tá vegetando dentro de um Eu tô hospital. dizendo que o capa de Marielle Tanto tá vegetando. foi porque Rapidão, tava doente, não tanto foi? que tá vegetando, Tony, que o Oswaldo, o STJ reconheceu que o Oswaldo fosse pra casa, mas o ministro Alexandre de Moraes não quer, disse que não vai. Entendeu? Então, assim, ele tá vegetando em um hospital. Eu vi que era só porque ele tava doente, que ia pro hospital. Não? Oswaldo continua preso, pô. O Roberto Jefferson continua preso, pô. Mas não sei, eu não tô E olha assim, eu não tô vindo aqui. E E olha que eu não tô vindo aqui falar mal dizer que o Roberto Jefferson agiu corretamente com aquilo que aconteceu, não. Porque nem tem como Mas sim, dizer. pois é, e nem tem como dizer que Brasão. E nem, Jogou tem uma como, granada. e nem tem como dizer que o Brasão também pode ser ir pra casa porque matou uma vereadora. O cara matou uma pessoa, pô. Sim. Matou um ser humano. Aí o cara vai pra casa que tá doente. Aí o outro não vai pra casa. Tá doente, mas não vai tá pra na casa. lei isso, mano. Porque. Então, por que não libera o outro? Qual? Porque no direito existe dois Roberto pesos e duas Jefferson, medidas. não sei. É sua pauta. Brigue. Libera o Jefferson também pra ir pra casa. Não, pra mas existe essa eu questão sei dessa. lá, macho. Eu nem sabia Tudo é que o Roberto questão de- Jefferson tava preso.
Ah, você sabia. Você Sabia sabe, não, você jura sabia. você. Você sabia que o Mas Roberto tu tava preso. Não pensou tem como você não burro. sabia que o Roberto tava Eu sei lá de Roberto Você é um cara Jefferson, inteligente, você é um macho. cara inteligente, você sabia que o Roberto tava Eu preso. sei lá daquele Deixa doente, de ele é onda, um deixa de doente. onda. Pronto, se ele é um doente, Ah, então eu doido. tô falando. Se o cara Doido, tá lá em um aquele homem hospital. é relevante pra política nacional, mas que ele é um doido. O Não, cara conversa mas com e o doido. Brasão é relevante? Quem? E o Brasão é relevante? Quem é Brasão? O Brasão que matou o amarelo que foi solto e foi pra casa? Não, foi pra casa não, mas ele tá em tratamento. Ele Não, tá ele em prisão sim. ou alguma coisa assim. Não, ele É, foi tá em em prisão, prisão, foi prisão tratamento. domiciliar, pô, pra É, tratamento. mas Pra pra tratamento. Então, mas então bota o Roberto pra prisão domiciliar. pra bota tratamento, também, pá. não sei. bota também. Eu nem sabia Bota que o eu tô Daniel dizendo. Silveira, que Daniel, É. olha só, a questão do Daniel Daniel Silveira Silveira. tá doente também? Rapidão, Daniel Silveira teve o ministro soltou lá. Tá Daniel todo Silveira, mundo doente? Daniel Silveira teve Uma virose? ele pegou a foi pra prisão domiciliar e aí o ministro o bicho ficou com os rins lascados, rim não, foi Bucho inchado. não, foi rim, mas eu Ah, esqueci, foi pedra no rim. Ah. O cara com uma crise de pedra no rim, pô, de 1 da manhã, o cara teve que ir pro hospital. Ao hospital, o cara tá tornozelo eletrônica, não pode sair de casa, só pode a partir das 5 da manhã, Uhum. tem que estar em casa até 9h30 da noite. Aí o cara, não tinha como o cara avisar de 1 da manhã, o advogado parar pra ele, faz um requerimento aí, que eu tô com uma pedra no rim aqui, não tô conseguindo fazer, de urinar, né, fazer a minha necessidade, vou ter que correr pro hospital. O cara, quando tava no hospital, chega a Polícia Federal, pô, o ministro mandou o quê? Quebrou a cautelar. Beleza, eu concordo que quebrou a cautelar. Beleza, mas foi uma questão de necessidade humana, pô, de saúde. Aí o cara voltou pra cadeia e tá lá na cadeia de novo, pô. Entendeu? Quer que um outro exemplo aqui? Outro exemplo simples, né? O Gabriel Monteiro, pô. Gabriel Monteiro foi inocentado em todos os processos de Gabriel Monteiro. Ele passou 2 anos preso com uma provisória. Uma prisão provisória. Provisória, no máximo, se eu não me engano, alguém me corrige aí. Tu acha que Gabriel Monteiro é pauta de Lula? Alguma coisa de Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes. É que são. Olha vou só, atrás não de é Gabriel Monteiro. não é de Alexandre de Moraes. É 2 pesos, 2 medidas. Para alguns, existe uma Pra quê? facilitação. Pronto, houve um quebra-quebra agora em Brasília. Quantos foram presos? Qual quebra-quebra? Dos índios? Sim, quantos foram presos? Qual foi a causa deles? Pô, não importa, mas índio pode ser preso? Não pode, né? A gente já sabe isso, a gente sabe que não pode. Índio pode ser preso? Pode. Pela Constituição, o índio pode ser preso? Pode não? Eu acho que pode. Pode, macho. Índio ele é... Ah, Alguém então do o índio direito pode aqui sair tem uma- matando todo mundo Tem agora. uma palavra que tem uma... Não. Índio Não. tem uma... Índio, ele tem uma prerrogativa. É indígena, ele tem uma prerrogativa que ele é... Povo que ele é... nativo, tá errado também. Ih! Não, tem uma Double prerrogativa... twist! Tem uma prerrogativa mundo que ele burro. é inimputável. Ele é inimputável e alguma coisa assim que ele fica livre pra fazer as manifestações, pra Ah, cuidar das suas... manifestação. Você também Pra pode, cuidar das meu suas amor. coisas. Hã? Você também pode Pronto, fazer aí eu vou manifestação. lembrar. O ministro Alexandre de Moraes prendeu um índio, um cacique de uma coisa indígena, porque o cacique tava querendo dizer assim, eu quero fora Alexandre de Moraes. Ou seja, ele desrespeitou a nossa Constituição. O índio tava falando isso? Sim, o índio falou sobre isso. O- Pesquisa o aí no Paulo Cacique Flores. Sererê, pô. Como é que é, macho? Cacique quem? Não vem com o Cacique Brasil Sererê. Paralelo aqui não. Brasil Não, Paralelo. não é Brasil E Paralelo, nem não. Brasil 247 é Tudo proibido bem, aqui. mas não é Brasil Paralelo. O Cacique Sererê foi preso porque pediu participou da manifestação em Brasília e o ministro Alexandre de Moraes mandou prender o cara, pô. Entendeu? Então, assim, são 2 pesos, 2 medidas. Né? Quantas pessoas de esquerda... Quer outro exemplo aqui? Quer outro exemplo aqui? Quer outro exemplo aqui? É porque eu não sei nem o que ele xingou. Que é Vamos o- falar não. dos grandes. Dos grandes aqui, tem Daniel. Daniel, você acha justa a fala dele ou você também é contra? Não, a fala dele pode ser injusta, mas a prerrogativa do deputado, da Câmara dos Deputados, permite dar ao deputado falar aquilo que ele quer. Não, Infelizmente, assim não, é mas crime. é a prerrogativa do deputado, não é minha. Não. Então vamos derrubar essa prerrogativa. Não tem Vamos essa no... prerrogativa. Tem, sim, senhor. Ele está no mandato, ele pode se expressar, se manifestar da maneira que ele quiser. Sabe, quer um exemplo aqui? Bolsonaro passou Mas 30 não anos no pode ser Congresso. lei. Ele fazia várias manifestações que as cortes não respeitavam e ele foi inocentado pelo Conselho de Ética várias vezes porque ele tinha o quê? A livre liberdade como parlamentar de parlar.
de falar aquilo que ele Mas quiser. Bolsonaro nunca pediu uma invasão ao STF como Daniel pediu, cara. Ali é crime, ele tá incitando uma violência. Ele não pediu invasão. Qual foi a frase do Daniel Silveira pedindo invasão Não sei. do STF? A frase dele exata, não sei. Bota aí Vê uma frase de Daniel Silveira pedindo Sei. invasão no STF. O que é que ele fala? Ele falou sobre o ministro, os excessos do ministro Alexandre de Moraes. Agora sim, como eu falo. Peraí, ele incitou violência. Não, ele citou com o ministro Alexandre de Moraes porque tava. Enfim, ele errou. Ele sabe, não inclusive. pode, é sobre inclusive, isso. ele sabe que ele cometeu um pode excesso falar porque ele até falou. onde. Ele Mas pode o dizer, cara não tem a concordo com prerrogativa de Alexandre. deputado. Infelizmente, a prerrogativa de deputado dá nisso. Não dá, tá errado na visão de interpretação sobre isso. Não, não veja está aí, me interpretando. É a lei, irmão. Tá na Mas lei não, de Código tá de que Ética ele do pode deputado, pô. Não, mas isso Artigo 70 e alguma coisa aí. Mas Ou 122, olha alguma coisa assim. direitinho. Pode olhar, não fica à vontade. Olha direitinho. Pode olhar. Então, Então, assim, um cacique, ó, pronto, nenhum foi preso na manifestação, quebraram o Brasil também, atacaram o policial e tal. Por exemplo, atacaram o policial, o povo fala assim, mas o povo que tava no dia 8 de janeiro, beleza, aquelas pessoas que agrediram o policial, que jogaram o carro da polícia que vira carro da polícia, pronto, essas pessoas, pô, tem que ser condenadas. À luz da Constituição, beleza, eu concordo com a... Val, tenta pegar isso aí, tenta achar esse dado aí. É também e da manifestação dos indígenas, pra gente ver qual foi. Qual foi o cacique que foi preso aí porque atacou o Moraes? Então, é justamente essa questão que eu ia levantar agora. As notícias que estão falando é diretamente da pessoa do cacique. Tira o não. fone. Então, é diretamente das pessoas ligada pro cacique, a reportagem, e não pro movimento. Então, se você tá atacando uma pessoa e não um movimento, ou criticando o movimento como um todo, então deslegitima a questão do debate. Então, tipo, se eu tivesse achado a notícia, eu ia mostrar aqui. Mas então, mostrar só sobre a personalidade do Eu não tô entendendo nada que você está falando. Porque se colocar só sobre o cacique, a gente vai tá perdendo a visão do movimento como um todo. Entendo. Entende? Entendi. Então, tipo, vai não, ficar... O cacique foi preso porque atacou a notícia vai pender para algum lado do debate. Certo. Não, mas aí ele foi preso por quê? Eu só quero saber o que foi que o cacique disse. O que foi que ele falou? Qual foi a frasinha que ele disse? Se é bom ou não pro debate, que se dane. Eu quero ver o que o cacique falou. Eu nem sabia, sabe da visão do cacique aí? Então, como inúmeras pessoas, pô, já foram chamadas pra depor, ou já foram pra algum... Se tiver de alguma maneira, agiu pra aquilo ali. Mas pra outras coisas não age, pô. Por exemplo, aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, se eu não me engano, soltou um grande traficante do Comando Vermelho, que horas depois revisou, mas o cara tá sumido. Mas na hora de soltar um traficante, alguma coisa, mais soltar um pobre coitado que por liberdade de expressão, por falta de liberdade de expressão, você bota na cadeia, mas você já olha que você mas depois de uma pressão gigante, a Débora foi uma pressão enorme. Não, soltaram um bocado de gente. O caso da Débora é um absurdo. Então, mas assim, soltaram um bocado de gente, mano. Vai, Val, fala aí. Sobre o cacique. A notícia é 2024 e ele foi preso no domingo 22 sobre os atos e fala no microfone. E protestos antidemocráticos que ocorreram em Brasília em dezembro de 2022. O que acontece é que ele foi, dizendo pela notícia, que é uma figura polêmica, que é uma liderança indígena que se uniu ao ativismo político. É uma trajetória marcada por tensões e confrontos com o sistema judiciário brasileiro. Vou pegar aqui. Ele também se envolveu numa política, afiliado a um partido e se candidatou o cargo de prefeito de... Eu nem sabia, mas... Tá, enfim, vai, adianta. Nascido em Cuité, taca, porra. Veja esse é o cacique Tererê. Sererê. Sererê. Veja o motivo que ele foi preso. Cacique Sererê. Eu não preciso saber o nome do primo dele. Por atos antidemocráticos. Eu não preciso... Ele só tá dizendo que ele fugiu, mas não tá mostrando por quê. Oi. Ele fugiu? Foi? Tá. Ele quebrou o dispositivo, que era a tornozeleira eletrônica, e fugiu pra Argentina, onde solicitou refúgio. Só tá dizendo isso na notícia. Nisso porque ele foi preso, não? Não. Então ele é um foragido da lei aí, viu, Jaime? Ele só tá dizendo... Você tá apoiando um foragido. Foragido da lei porque ele foi preso, pô. Óbvio. Ele entendeu. Ele entendeu na cabeça dele. E de fato porque assim... Quantos caciques ou quantos indígenas foram presos em Brasília ontem porque quebra-quebra indígena ontem? Achei nenhum.
Os protestos liderados por ele culminaram em confrontos violentos com a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em 12 Ah, de foi dezembro ele, de Jaime. Eu 2022, lembro desse caba. que Não foi. incluiu queima Foi. de carros e depredação Não lembra de não ônibus. aquele quebra-quebra que Rapidão, tentaram invadir a delegacia? rapidão. Esse quebra-quebra começou justamente por causa da prisão dele. A polícia prendeu ele. Não. Não, Ô, meu, ele... eu tava em Brasília nesse Isso foi dia. no- A polícia prendeu ele. E aí a revolta tomou conta de algumas pessoas e foram fazer aquilo que foi feito, que é feio também. Ninguém Não, tô mas não defendendo- começou o protesto lá de incêndio de carro? Não, ele não na participou. posse de Lula. Ele não participou de incêndio de carro, amigo. Eu tô falando isso porque eu Foi? estava Pegaram lá. ele lá na Oca. Pegaram ele lá onde? Na Ele Oca. já, ele estava em Brasília. Comendo uma tapioca. Não. Ele tava fazendo o que pra ser preso? Ele tava em casa comendo tapioca. Era? Porque quebraram tudo, tocaram fogo em carro em dezembro. É, Ele não tocou fogo em carro, amigo. A manifestação foi justamente uma. Sim, mas ele tava em casa comendo uma tapioca. Ele tava onde, esse homem? Ele foi preso do nada por quê? Porque eu sei o seguinte, quebraram tudo, tocaram fogo lá, porque não estavam aceitando a posse de Lula. Foi no dia da posse de Lula. A galera do chat que ele aqui colocou que a prisão dele foi participação em atos antidemocráticos, incluindo ameaça às autoridades e incitação à violência contra instituições como o STF. E o presidente eleito Rapidão, Lula. só uma observação. Ele falou e o presidente eleito. Lula nem presidente na época era, porra. Nem candidato Lula era. Presidente eleito. Essa Presidente prisão, eleito. essa prisão do cara foi muito antes. Foi em dezembro de 2022, não? Essa prisão foi antes, meu. Eu tô falando da prisão do Cássio Sererê antes. Ele teve uma prisão dele antes, porra. Mas falando de agora. Entendeu? Não, eu tô falando lá de antes, porra. Mas eu sei lá de antes, mas Entendeu? fala do E ano. outra, de um ano aí pra eu saber. o que seria ato antidemocrático? Você chegar e dizer, Pronto. vamos quebrar o Aí, STF. beleza. Pronto, tranquilo. Mas você falar algo, você desejar algo perante a Constituição, não é problema, não é crime. Não é crime. Peraí, eu dizer, vamos... Não é crime. Vamos eu pegar aqui agora, usar O minha crime, voz ele, e dizer... ele só é dado como crime quando ele é Vamos consumado. atacar quando há Zac. consumação. então quer dizer que se a Se eu gente disser, aqui... vamos quebrar Zac, porque a bermuda dele é horrível. Mas ele vem cá, merece aí ganhar. vamos só rapidão, só pra Tô liberado? observação, até porque a gente tá falando do cacique aqui. Mas o cara é cacique, ele é ineputável e tem outra palavra, ele é ineputável é outra coisa. Não, mas... Se ele é ineputável, ele não pode ser preso, é cacique, pô. Mas eu não Não, sei se tu é a mas favor por de que uma eu tô lei fa- rígida, Não, tu toda eu tô hora falando abre a lei. Dois pesos, duas medidas. Tu que tá abrindo. Dois pesos, duas medidas. Se eu quero punição pra um cara aqui que faz qualquer tipo de algazarra, se não seja pelo menos justo para ambos. Mas hoje no Brasil não existe essa justiça. Mas É qual- notório, você olha que não existe. Então Qual você é é a o cara favor, de então esquerda que- você é a favor de abrir Qual é o... e tipo todo Eu mundo também não tô viver. entendendo o que ele quer, Não, eu não sou a favor do anarquismo. Presta atenção no que eu tô falando. Você quer já tirar do contexto aí que eu entendi a Não, pergunta. é. Mas A favor da não, anarquia. Não, a intenção não é essa. A intenção é o seguinte. Eu também tô confuso. Vamos lá, se o ministro Eu do fiquei. se o ministro do STF vai pra Flórida, pra Nova York e fala assim pra uma galera, perdeu, mané. Ou outro exemplo, olha só, nós derrotamos o bolsonarismo. Olha essa frase. Isso é frase, porra, pra Lula falar. Isso é frase pra gente falar. Isso é frase pra pessoas que estão na política falar. Não pra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Porque os ministros do Supremo Essa Tribunal Federal... fala dele Hum, foi que dia? acho que foi em dezembro de... Não, foi depois da eleição, novembro, depois da eleição de 2002. Mas não importa, o cara falou. Antes os caras falaram... Mano, os caras iam pra outros países pra falar sobre política ambiental. Mas o que você O cara é entende ministro sobre do... Bolsonaro? Olha só, o cara é ministro do Supremo. O cara é ministro, o cara tá ali pra legislar. Legislar. Se você pegar, você pode pegar um cara aí, um jurista, bons juristas, que nem ficam defendendo direito, Não nem perde defendendo muita esquerda, saúde se preocupando nem com defendendo, esse negócio, nem não, defendendo cara. esquerda. Um menino tão Você, inteligente. você pode ver que os caras, eles entendem que Alexandre de Moraes, pela Constituição, ele passou dos limites. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele investiga, ele abre um inquérito, ele julga. Isso não pode, pô. Por isso que existem as instituições. Ministério Público é pra quê? A Polícia Federal é pra quê? Ele quebrou a questão Não tá fazendo saúde com esse negócio. Não, não. eu acho que Tô um cheio de país... ideia boa pra melhorar as coisas Um país e sem preocupado com essas pautas velha besta. Não, é besta Alexandre de não. Moraes não deixa meu amigo falar o Talvez que seja quer. besta pra você, mas pra mim é algo extremamente importante. Eu respeito sua opinião, porque você tem direito, como eu tenho direito de falar, tipo, a maior asneira do mundo, você também tem direito de falar a maior asneira do mundo. Isso chama-se liberdade.